Olá, estamos aqui hoje para a nossa leitura do livro Não Começou com Você, capítulo 7, Os Descritores Centrais. E os descritores centrais, hoje eu estava pensando aqui, lembrando do estudo desse livro e a constelação familiar, né? Quem já tem uma prática, já acompanha a constelação familiar, sempre a gente diz assim: em 3 frases, qual é o seu tema? E a pessoa começa a querer contar uma história. Não, porque meu pai e nós dizemos assim, em 3, no máximo 4 frases, sem contar a história. Qual é o seu tema? E nós percebemos a dificuldade da pessoa sintetizar. Minha queixa é com minha mãe, minha queixa é com meu parceiro, minha queixa é a não realização profissional, ou eu tenho dificuldade de escolha, mas a pessoa quer contar a história. E uma das coisas que nós aprendemos é não deixar o cliente contar a história. Porque lembra do canto da sereia? Vai contando a história, daqui a pouco a gente está hipnotizado e perdeu o essencial. Então, esses descritores centrais, na hora de fazermos o exercício, nós vamos dizer as palavras, descreva a mãe ou o pai, meu pai é isso, 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 isso. Eu não preciso contar a história. O essencial é simples, mas muitas vezes a gente está contando uma historinha porque a gente não quer dizer meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Boa noite a quem está chegando. Então, nós vamos começar. Eu vou começar bem devagar a leitura desse livro. Os descritores centrais. As palavras, assim como a natureza, parte revelam, parte ocultam a alma interior. Alfred Lord Tennyson, em memória. E aí o livro começa assim, esse capítulo. Os sentimentos que temos em relação aos nossos pais são uma porta para a nossa essência e para os 4 temas inconscientes abordados no capítulo 5, ajudando-nos a identificar quais deles agem em nossa vida. Neste capítulo, descreveremos nossos pais biológicos, algo que deve ser feito com desenvoltura. Ao percorrer os exercícios, descobriremos mais sobre nós mesmos do que sobre eles. Caso nunca tenha conhecido seus pais biológicos, avance para o próximo capítulo. Nas constelações, nós colocamos os pais biológicos e os pais adotivos. Se você nunca conheceu seu pai ou sua mãe, aqui o autor diz, vamos para o próximo capítulo. Mas nós temos dentro de nós uma imagem interna do pai e da mãe. E quando eu trabalho com pessoas adotivas, que diz que, eu queria tanto saber como é meu pai, ou minha mãe, ou meu pai e minha mãe. E eu digo assim, se olhe no espelho e veja seus comportamentos, suas atitudes. O que você olhar no espelho, que não lembre seu pai e sua mãe biológico, aí está um de seus pais. Não é, Carol? Se eu me olho no espelho e falo, esse cabelo aqui não é da minha mãe nem do meu pai, possivelmente é do meu pai biológico ou da minha mãe biológica. Não é isso? E tem certos comportamentos que não faz sentido dentro desse sistema onde eu fui adotado. Então, de onde vem isso? Do meu sistema biológico.
Nossos pais, nós não herdamos só a parte biológica, nós herdamos o DNA genético, de comportamento, da epigenética. Então, eu tenho uma sobrinha linda que ela é adotada. E um dia eu estava conversando com minha irmã e ela fez um gesto que eu nunca vi no meu sistema, nem das minhas irmãs, nem da minha mãe, nem no meu pai. E ela fez um gesto e eu olhei para minha irmã e olhei para ela e sorri. Eu falei para minha irmã: olha os pais dela aí. Então, aquele pai, aquela mãe biológica está aí em você. Então, se aqui alguém tem alguém que é adotado, perceba, esse pai e essa mãe biológico dentro de você. Eu não sei se aqui tem alguém, mas eu, eu colocaria umas reticências nesse passar para o próximo capítulo, né? Qual é a imagem interna que eu tenho desse pai, dessa mãe, compreende? Então, eu vou ler tudo, mas vocês não começam a escrever agora, né? E ele diz assim: descreva sua mãe. Faça uma pausa para descrever sua mãe na época que você era criança, não é essa mãe de agora. Como ela era? Quais adjetivos ou frases surgem em sua mente? Ela era afetuosa, amorosa, insensível, distante, feliz? Costumava abraçá-lo, abraçá-la bastante, ou raramente, ou nunca? Em seu bloco de notas, anote seus primeiros pensamentos, as primeiras palavras que vierem à mente. E por que é que nós vamos fazer isso? Por que é necessário fazer isso? É mais para você ter uma visão que você tem sobre sua mãe, que você tem sobre seu pai. Necessariamente não é o que é seu pai e o que é a sua mãe, mas qual é a visão que eu tenho sobre a minha mãe. E por mais que não pareça, que não esteja claro para você, isso vai ser importante para você ver o modo como você vê a vida. Porque o modo com que eu me relaciono com a minha mãe, principalmente, é o modo como eu vejo a vida. Então, esse exercício não é para o nosso pai, para a nossa mãe, mas que a gente entenda um pouco mais sobre nós e como é que nós vamos para a vida, como é que nós vamos para os nossos relacionamentos. Então, exercício número 3, descrevendo sua mãe. Complete com tudo que vier na mente, sem julgamento, sem constrangimento, você não vai ler isso para ninguém. Os adjetivos que forem chegando, tá tudo certo. Então, minha mãe era. E você também vai escrever pelo que você a culpa. Eu culpo minha mãe por pontinhos, pontinhos, pontinhos. Nós vamos parar a gravação e nós vamos dar 5 a 6 minutos para você completar esse questionário de uma maneira calma e tranquila, ok? Então, vamos parar a gravação. E agora, o autor pede que nós façamos a mesma coisa com o pai. Mas eu vou explicar primeiro, não comece a escrever agora. Ele diz: agora você vai fazer o mesmo com seu pai. Como você o descreveria? Ele era gentil, tranquilo, severo, crítico, era presente ou ausente? Escreva todas as respostas que vieram do jeito que veio. Não modifique.
E lembre, gente, que o pai e a mãe são os descritores centrais de como a gente vê a vida. Então, nesse livro, ele pede também que você descreva o seu pai, não é isso? Então, como você descreveria seu pai? Era gentil, tranquilo, severo, era crítico, era presente? Escreva todas as respostas, sem modificar. Não modifique nada. Escreva também pelo que você culpa seu pai. Culpo meu pai por pontinhos, pontinhos, pontinhos. Então, agora você vai escrever durante 5 minutos. Meu pai era, eu culpo meu pai por isso, isso, isso. Qual é a reclamação central que você tem sobre seu pai? E aí, Ingrid, você pausa e você também escreve. Tranquilo. Quem tiver com áudio com problema, tá tudo bem. Tem gente que está dizendo que o áudio está com problema, mas está me ouvindo bem. Então, tranquilo, certo? Então, agora o exercício 5. Escreva exercício escrito número 5. Descrevendo seu parceiro, amigo ou chefe. Escolha se você quer falar sobre o parceiro, sobre um amigo ou um chefe. Meu parceiro, amigo ou chefe é o que ele é. Depois você pode até fazer com os dois, né? Mas hoje escolha um. E eu culpo meu parceiro por qual é a reclamação central que eu tenho do meu parceiro? Jogue duro, fala tudo. Ele é muito isso, 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 isso. Minha reclamação central é essa, 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 essa. Eu culpo ele por isso, 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 isso. 5 minutos para descrever.